Sejam todos bem-vindos ao AnaGcast. Este é um podcast do mercado imobiliário onde discutimos as tendências e exploramos as ideias inovadoras e compartilhamos insights valiosos para transformar a carreira e os negócios do setor. Eu sou Roseli Capelletti, diretora de vendas da AnaG, e estou muito feliz em receber você para mais um episódio. O tema de hoje vai direto ao coração do que significa ser um corretor de sucesso. Como alinhar o propósito e resultados para atingir novos patamares na carreira. Para essa conversa, temos o prazer de receber João Lacerda, um dos grandes nomes no mercado de educação imobiliária no Brasil. João, seja bem-vindo. Conte para nós um pouquinho sobre você. Obrigado, Roseli. Obrigado, AnaG. Muito feliz pelo convite, estar aqui nessa bancada, aqui na estreia, desse projeto, no início desse projeto. E meu nome é João Lacerda, tenho 13 anos de mercado imobiliário, trabalhei durante 11 anos numa grande casa, Casa Mineira Imóveis, e lá me formei como corretor, fiquei 4 anos e meio como corretor, fui campeão de vendas, depois me tornei gerente de vendas, e nesse período eu me apaixonei por esse processo de treinamento, de formar pessoas. Na fusão Casa Mineira Quinta Andar, eu tive a oportunidade também de ser um diretor de unidade, onde eu cheguei a ter servi 80 corretores, 9 gerentes, então foram anos de muito aprendizado dentro dessa grande casa. A Casa Mineira foi considerada a maior imobiliária do Brasil, até ser adquirida pelo Grupo Quinta Andar. E mais recente agora, eu sigo com o projeto da Rampa Educação, que é a minha maneira, a minha forma de devolver para o mundo, devolver para as pessoas tudo de bom que essa profissão maravilhosa fez na minha vida. Então essa é a minha missão, esse é o meu propósito de vida hoje, educação imobiliária. E foi isso que te fez focar no desenvolvimento? O que te fez focar no desenvolvimento de lideranças de corretores? Eu acho, assim, primeiramente, eu acredito que tudo começa no líder. O meu líder, ele fez muita diferença na minha vida. O meu líder, eu acho que eu estou na profissão, talvez eu esteja sentado nessa bancada aqui hoje por conta do meu líder. Então, ele foi meu pai, ele foi quem me acolheu, ele foi quem me instruiu, me formou. Então, eu vejo que o papel da liderança no mercado imobiliário, ele tem uma função muito maior, talvez, do que em outros mercados, porque nós estamos falando de um profissional que não há essa relação convencional de eu me dar suas horas que eu te dou dinheiro. Não é assim que funciona, pelo menos no geral, quando a gente fala de relação imobiliária, corretores de imóveis. Então, sendo assim, o líder, ele tem o papel de atrair pessoas para esse mercado, pessoas que vão ter que investir nisso, vão ter que começar um novo negócio, porque ser corretor é ter um negócio. O corretor, ele precisa pensar como um empreendedor, e quando a gente olha para o nosso cenário brasileiro, não existe grandes escolas de formação. Aliás, não existe uma escola regular de formação de corretor. A pessoa que quer se tornar corretor de imóveis, ela precisa procurar uma imobiliária que se apresente como uma escola, e imobiliárias, grandes imobiliárias formadoras de corretores de imóveis. Naturalmente, lá dentro dessa imobiliária, você vai encontrar grandes líderes que entenderam o seu propósito, que entenderam qual a missão deles, que não é simplesmente fechar negócio, não é simplesmente cobrar os corretores, mas sim pegar na mão, inspirar, formar e andar junto. O conceito de propósito parece ser algo muito abstrato para algumas pessoas. Na sua visão, o que realmente significa ter um propósito no mercado imobiliário e por que isso é tão importante? Boa. Propósito é diferente de objetivo e meta, que muitas pessoas às vezes confundem. Objetivo e meta é aquilo que a gente espera do mundo. Então, a viagem, a casa nova, o carro novo, as experiências, a saúde, a educação para a família, tudo isso é aquilo que a gente espera do mundo. São os objetivos e metas. Propósito é aquilo que a gente faz para o mundo. Então, o propósito está relacionado à qualidade da nossa entrega, o significado que a gente dá para aquilo que a gente faz, independentemente do dinheiro. É claro que quando eu entrego, eu faço o meu melhor para o mundo ele nunca deixa de recompensar de volta. Então, se eu faço o meu melhor através do meu propósito, aquilo que eu mudo o mundo através do meu negócio, e às vezes a gente fica pensando que mudar o mundo, eu tenho que salvar as baleias, eu tenho que ser um ambientalista ou sei lá o quê. Não. Um pipoqueiro, ele vive o propósito dele. Quem nunca foi num pipoqueiro, quem nunca comeu um cachorro-quente, quem nunca teve a sua casa limpa por uma pessoa que tinha muito amor naquilo que fazia. Então, independentemente da função da pessoa, o propósito está
tá aí para todo mundo viver, desde que ele saiba que aquilo que ele faz para o mundo é propósito, aquilo que ele recebe de volta é o que o mundo devolve, aquelas coisas que a gente quer para viver uma vida boa. E na nossa profissão de corretor de imóveis, acho que é um dos melhores lugares para a gente viver isso. Sim, sim. A gente sabe que propósito e resultado financeiro não precisa ser oposto, né? Eles têm que ser complementares. Que estratégias ou práticas você recomenda que os corretores sigam para alinhar os seus valores pessoais com as suas metas concretas de vendas? Legal. Eu acho que assim, seguindo essa lógica da qualidade da entrega, quanto melhor eu faço, melhor eu tenho um retorno, eu acho que a gente precisa pensar nesses dois fluxos de forma... Eles estão conectados, mas talvez de formas independentes. É difícil eu ter prosperidade se eu não tenho uma organização financeira, por exemplo. Então, ter o valor da entrega, o valor do propósito, sem uma organização, sem ter critério para gastar o dinheiro, sem ter critério para investir naquilo que o mundo te pagou, acaba que as coisas ficam em disfunção. Então, o que se acaba vendo muito por aí, pessoas que têm um grande significado daquilo que elas fazem, mas elas talvez são más recebedoras. Então, isso no nosso mercado é muito, se acaba vendo muito, né? Corretores que são ótimos corretores, fazem com muito amor, os clientes sentem isso, mas no momento que eles recebem a parte deles de volta, eles dão um jeito de se livrar desse recurso, né? Então, fazem maus investimentos, gastam demais, emprestam dinheiro para quem não vai pagar. Então, uma espécie assim de sai daqui. Então, esse ajuste dos dois fluxos eu acho que é importante, porque se você entrega muito para o mundo, você recebe de volta e não é um bom recebedor, isso entra em disfunção e provavelmente esse profissional, falando aqui dos corretores, provavelmente isso vai ter problema, porque eu fiz muito, recebi, não consegui usufruir na plenitude aquilo que eu tive de volta, vai atrapalhar a minha entrega em algum momento. Sim. Você já treinou muitos líderes, muitos corretores. O que diferencia aqueles que já alcançaram maiores patamares e se existe algum ponto de virada de mentalidade para que eles adotaram para transformar suas vidas? Eu tenho um conceito comigo, Rose, muito forte, do antifrágil. Então, até os meus encontros, os meus seminários, eu dou o nome de corretor antifrágil. Porque antifrágil é diferente de frágil. Frágil é aquilo que quando recebe um impacto externo quebra. O resiliente, que é ficou muito famosa essa palavra, resiliente, essa ideia da resiliência, e que é legal também, mas sempre me incomodou essa definição de resiliência sendo um corretor, sendo do mercado. Porque eu fico pensando, qual é a definição de resiliência? Um impacto externo, onde a pessoa, ideia ou objeto, ela vai diminuir e volta ao mesmo tamanho que ela tinha antes de receber esse impacto, né? E esse impacto vem de várias formas. Mas isso sempre me incomodou. Eu falei assim, mas apanhar e passar por tudo que a gente passa para ficar do mesmo tamanho. Até que eu descobri esse conceito do antifrágil, que nada mais é que ao receber um impacto externo, você, pessoa, ideia, objeto, ou corretor de imóveis, ou gerente de vendas, ele se torna maior do que ele era. Então, acho que isso foi um ponto de virada na minha vida e eu acredito que seja da maioria dos corretores de sucesso. A partir do momento que eles aprendem com aquilo que acontece ao longo do caminho deles, porque são inúmeros desafios. Do momento que ele fala, eu quero me tornar corretor de imóveis, quero me tornar um líder, até a plenitude dessa função, são inúmeros desafios. E se ele ficar menor, se ele ficar do mesmo tamanho, eu acho que ele vai ter dificuldade ao longo da jornada. Então, a ideia de aprender com tudo aquilo que acontece, não se vitimizar, entender que as coisas não acontecem com a gente, as coisas acontecem para a gente. Então, tudo que acontece na vida do corretor pode ser uma oportunidade de crescimento, desde que ele entenda assim. E construir uma carreira com um propósito também é construir relacionamentos sólidos com os clientes ao longo dessa carreira. Que dica você daria para um corretor que quer ser reconhecido não apenas por vender, mas também por fazer a diferença na vida das pessoas? Primeira coisa é gostar de gente, né? Aquele velho clichê. Eu acho que o corretor, de verdade, ele precisa gostar, ele precisa... hoje a gente vive um mundo onde as ferramentas elas dão uma falsa impressão de escala nos relacionamentos. Então, às vezes o corretor vai lá e manda a mensagem para 200 pessoas ou manda um e-mail para muita gente ou faz uma postagem, que é legal, amplia o alcance dele. Eu acho que essas ferramentas elas têm esse intuito e têm essa abordagem, né, de falar com mais pessoas. Mas eu percebo que em algum ponto, em alguns lugares, em alguns momentos,
a gente tem esquecido do relacionamento 1 a 1, da importância de olhar no olho e enxergar o cliente como um indivíduo único, com demandas únicas, com uma história única. Então, eu acho que relacionamento tem N significados, mas eu acho que talvez um que a gente precisa olhar é essa coisa do calma, atenção, olhar para a pessoa, sentar. Uma coisa que eu levanto demais a bandeira é do cafezinho. Não sei se porque eu sou mineiro, a gente gosta muito de sentar e tomar um preferência cafezinho. com pãozinho de queijo? Mas, poxa, vamos marcar, assim, vamos se conectar além das mensagens, além dos grupos, olhar no olho um do outro. Então, acho que relacionamento, para esse mundo que a gente vive hoje, é individualizar os contatos. Agora mudando um pouquinho de foco, né? Falando do que está por vir, né? Porque o mercado, depois da pandemia, está tendo uma transição muito rápida para tudo, o mercado mudando, as pessoas mudando. Você que está sempre atualizado com esse mercado, quais são as principais tendências para 2025 que os corretores têm que ficar atento para que eles se destaquem? Legal. Eu acho que vai muito na esteira do que a gente acabou de falar, assim, né? Ontem até no nosso evento eu falei muito sobre isso, que os clientes, as ferramentas, elas têm tornado a experiência muito, muito individual, muito customizada. Então, hoje, por exemplo, o ChatGPT é um assistente virtual para qualquer dúvida, qualquer coisa que você tem, vai responder suas questões, as suas coisas. Hoje, a programação do feed do Instagram, de cada pessoa, ela é feita para aquela pessoa. 2 pessoas podem seguir as mesmas, ter os mesmos ali, seguir as mesmas pessoas e ter uma programação, e vai ter uma programação alinhada com ela, com o momento dela. Então, acho que o grande intuito da inteligência artificial, no final das contas, é fazer com que a gente se sinta especial. A gente tem as nossas demandas atendidas rápidas e de um jeito que a gente precisa naquele momento. E o corretor, ele precisa entender isso. Porque eu vejo muitos corretores olhando para as ferramentas e esquecendo de olhar para a mudança no comportamento do cliente. Então, já que o cliente quer se sentir especial, a gente precisa dar essa resposta para ele. E que tipo de mudança você está vendo nesse comportamento que os corretores têm que se adaptar? Pois é, eu acho que as tecnologias, elas dão jogam uma cortina de fumaça sobre isso, né? Então, por exemplo, eu vejo um comportamento dos corretores muito recorrente desse relacionamento via link com os clientes. Então, imaginando que o cliente é digital, que o cliente não fala mais, que é isso, que ele quer ficar longe. Porque o corretor, quando pergunta para o cliente, isso gera uma confusão louca, né? Porque em muitos manuais por aí de atendimento, a coisa pergunta para o seu cliente como que ele quer ser atendido, pelo WhatsApp ou pela ligação. E se o corretor fizer essa pergunta para o cliente dele, obviamente que ele vai jogar para o WhatsApp. Para o cliente é mais seguro conduzir o negócio, eu consigo... assim, ele imagina que ele vai conduzir com 5, 6 corretores e é mais seguro ficar no WhatsApp. Eu consigo pensar para responder. Então, só que isso acaba tornando a própria jornada desse cliente mais distante. Mais fria. Mais fria, ele acaba não se conectando com os corretores acham que esse é o caminho também ficam nesse relacionamento superficial de mensagens. Então acho que existe uma certa confusão quando a gente fala de novas tecnologias, o desejo do cliente, o corretor está um pouco confuso com relação a isso. E o cliente querendo ser visto de forma personalizada. Então. E essa tecnologia ela tem evoluído rapidamente, né? Quais são as ferramentas ou as inovações tecnológicas que você acredita que são indispensáveis para o corretor agora em 2025? Eu vou falar aqui, o povo vai falar assim, não, mas ele é muito arcaico falar isso, né? Não, mas eu vou falar. Agenda CRM. Não adianta, nós estamos em 2025 ainda falando de agenda e CRM. E para mim, sinceramente, são as 2 ferramentas que o corretor precisa botar toda a energia dele para que funcionar essas ferramentas e usar essas ferramentas. Porque não adianta nada pensar em coisas muito, muito avançadas, inteligência artificial, não sei o quê, tem ferramenta pipocando para todo lado, sem fazer o básico. E eu percebo que o básico funciona muito. Eu acredito numa tríade: agenda, CRM, ligação. Que são ferramentas tecnológicas, podem não ser as mais modernas, mas são as que comprovadamente funcionam. Você vê corretores de alto padrão que têm sucesso usando essa trinca, você vê corretores do mercado econômico também tendo sucesso com isso. Depois que usou isso aí, tá voando nessas 3 coisas. Aí, se o corretor quiser agregar outras ferramentas, ótimo. Mas, para mim, a conversa começa por aí.
E as redes sociais, elas continuam sendo uma ferramenta poderosa para conectar os corretores com seus clientes. Como é que você recomenda que os profissionais do setor usem essas plataformas para poder ter um melhor resultado? Legal, eu acho que mesmo com esse cenário todo, né, eu acho que a gente precisando se aproximar e tornar o contato presencial, né, acho que as estratégias do corretor devem ser para colocá-lo de frente ao seu cliente. Você falou uma coisa muito legal ontem que eu até considero que o corretor precisa analisar isso. Qual é o índice de hora-agente dele? Gostei muito do hora-agente. Uhum. Que foi falado ontem no evento da AnaG. Achei muito legal essa ideia do hora-agente, porque é isso mesmo. Acho que o corretor que está nos assistindo aqui, está nos ouvindo, ele tem que fazer essa conta. Quantas horas, quanto tempo ele passa em frente ao cliente dele por dia. Então, acho que esse é um ponto. Agora, a rede social, ela é uma ferramenta poderosíssima, porque hoje o cliente, ele quer escolher o corretor. O cliente escolhe a comida dele, ele escolhe o motorista que vai buscá-lo. Se ele não gostou ali das estrelas do motorista, ele cancela e pede outro. Ele escolhe tudo na vida dele, ele escolhe a viagem, ele customiza tudo. Por que não escolher o meu corretor? E a rede social dá esse poder para o cliente, de escolher o corretor e não ficar refém, às vezes, de uma roleta, de não saber de uma pessoa que eu vou ter que contar minha vida inteira, que ela vai entrar na minha casa, eu vou ter que entrar no carro dela, ela vai ter que saber dos meus problemas. Quem é essa pessoa? E a preocupação também, né, João? Daquela imagem produzida, daquela história produzida ser compatível com a realidade. Exatamente. Porque o cliente, ele quer achar essa verdade. Ele busca conexão. Então, ele vai para a rede social não buscando imóvel. E hoje, Facebook, Instagram estão entre os três primeiros canais onde o cliente se informa sobre imóvel. Só que ele não vai buscar imóvel nesses canais. Ele vai buscar gente, pessoas. E ele quer encontrar essa conexão. Uma pessoa que fale de um jeito que ele goste, uma pessoa que tenha os valores que ele considera legais, talvez os mesmos valores dele, que apresente o imóvel de uma forma única. Então, o cliente busca essas coisas, mas é o que você falou. Se chega lá na realidade, não é aquilo que ele viu lá, gera essa desconexão e talvez todo um trabalho de rede social, um trabalho de atendimento, ele acaba sendo perdido. Então, acho que a rede social, ela dá poder para o cliente poder escolher o corretor dele. E eu acho que os corretores têm que estar muito ligados nisso. Uhum. João, foi mais uma vez um privilégio. Ontem já foi uma jornada incrível. Foi um privilégio ouvir você compartilhar tantas ideias e insights. Mas para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem final, uma dica para os corretores que estão nos ouvindo. Não só para que eles batam meta e tenham consistência, mas para que eles construam a sua carreira de sucesso. Bom, acho que a primeira coisa é ter grandes objetivos. É claro, entender o propósito, entender a importância daquilo que a gente faz para o mundo. Nosso trabalho, a gente vende um produto de primeira necessidade, o produto mais caro que um CPF pode comprar. Então, é o produto dos produtos. Então, como a gente vende o produto dos produtos, nós temos que ser os vendedores dos vendedores. Uhum. Então, acho que parte dessa coisa de se preparar, de fazer a coisa com muito amor, muito carinho, olhar no cliente como uma pessoa, não como um lead. Não é um lead, é uma pessoa que está ali. Então, acho que essa coisa da entrega, mas também a volta é importante, como a gente falou. Nós temos que ser bons recebedores. E bons recebedores que eu encontro por aí são aqueles que têm grandes objetivos, sonham alto, buscam de verdade esses objetivos que façam sentido para ele e para a família dele. Então, a partir do momento que você entende aquilo que você faz, o significado que você faz e busca algo realmente que vai gerar prosperidade para você, para o corretor, para a família dele, eu acho que essa é a pedra fundamental e tudo decorre disso depois. Maravilhoso. E João, para quem quer continuar te acompanhando, né, acompanhando o seu trabalho, onde é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Meu Instagram é o João Lacerda, me chama lá, vou ter o maior prazer em conversar e continuar esse papo. Ótimo. E pessoal, antes da gente finalizar, eu quero deixar um recadinho especial para você que tem interesse em iniciar na carreira de corretor imobiliário. A AnaG está de portas abertas para profissionais que queiram ingressar nesse time e que estejam alinhados com a nossa visão de excelência, de atendimento. Clica no link aqui abaixo, tem uma descrição na descrição do episódio que você vai saber mais e vai se inscrever e a gente está esperando por você. Com isso, encerramos mais um episódio do AnaGcast. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui e um agradecimento especial a você, João Lacerda, por mais esse bate-papo incrível. Nos vemos no próximo episódio. Ora, Rose, obrigado, AnaG. Tamo junto. Pode estar sempre comigo.